meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador. Eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digna, ó meu Senhor. Eu não sou digna de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa. Meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Oh, vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e encheis os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia, professor Edilson, Mediana, Gilmar. Estamos aqui rezando o penúltimo dia da semana de preparação para Pentecostes. Na travessia desta pandemia, nós confessamos: o Espírito Santo renova a face da terra. Hoje é quinta-feira, 20 de maio, sexto dia da preparação nessa semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao redor do Círio Pascal, daqui da Matriz Nossa Senhora do Carmo, nós invocamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 1 a 20. Vivia em Cesareia certo Cornélio, capitão da corte itálica, homem piedoso, que venerava a Deus com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e orava assiduamente a Deus. Pelas 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo do Senhor que entrava em seu quarto e lhe dizia: Cornélio. Ele olhou assustado e disse: Que queres, Senhor? Respondeu-lhe: Tuas orações e esmolas subiram à presença de Deus e foram levadas em conta. Agora, pois, envia gente a Jope para buscar certo Simão, apelidado Pedro.
Ele está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. Quando o anjo lhe falava, partiu, chamou 2 criados e um soldado piedoso que o servia. Explicou-lhes o assunto e os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles caminhavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para rezar por volta do meio-dia. Sentiu fome e quis comer alguma coisa. Enquanto preparavam, entrou em êxtase. Viu o céu aberto e um objeto com uma enorme toalha descida pelas 4 pontas até o chão. Continha todo tipo de quadrúpedes, répteis e aves. E ouviu uma voz: levanta-te, Pedro, mata a fome. Pedro respondeu: do modo algum, que nunca provei alimento profano ou impuro. Pela segunda vez, a voz ressoou dizendo: o que Deus declara puro, não o tenhas por impuro. E isso se repetiu 3 vezes, e a seguir o objeto foi levado ao céu. Enquanto Pedro se perguntava qual o significado da visão, os enviados de Cornélio haviam perguntado pela casa de Simão e, apresentando-se à porta, perguntavam se aí se hospedava Simão, apelidado Pedro. Pedro continuava refletindo sobre a visão quando o Espírito lhe disse: vê, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitação, porque eu os enviei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olá, eu sou o Edilson, eu participo aqui da Paróquia do Carmo, do MOPA, Movimento Pastoral LGBT Marielle Franco, também do IPDM, Conselho Pastoral. Eu sou educador de formação, professor de português e espanhol, atualmente diretor de escola aqui na Zona Leste. E eu vou partilhar com vocês uma reflexão a convite do Padre Paulo em preparação para a festa de Pentecostes. O teólogo Leonardo Boff fala que o Espírito Santo é a novidade de Deus, a irrupção da novidade de Deus na história. Então, para a gente pensar sobre o Espírito Santo, é importante olhar para a realidade. Então, o que eu vou propor é que a gente faça esse exercício, olhar para a realidade, depois voltar para a Palavra de Deus, como foi lida pelo Padre Paulo, e pensar como que essa palavra nos inspira a uma ação nova diante da realidade. Nos últimos anos, nas últimas décadas, tem uma palavra que está muito na moda, que é essa palavra diversidade. Fala-se muito de diversidade em todos os ambientes. Tem gente que gosta, tem gente que tem medo dessa palavra, e a gente precisa considerar, né? O que será que Deus quer nos dizer com esses processos históricos que a gente vive? Fala-se de diversidade de gênero, diversidade sexual, diversidade cultural, étnica. E tudo isso é motivado por movimentos de pessoas que, nas últimas décadas, se colocam como sujeitos, né? A gente pode citar as mulheres, por exemplo, que têm um movimento por direitos aí há muito tempo, reivindicavam desde o direito ao voto, o direito a ser entendida como igual aos homens, e muitas lutas associadas a isso. Também as pessoas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, que nas últimas décadas, sobretudo, afirmam sua condição de sujeitos e a sua sexualidade como dom e como algo bom e positivo. A gente pode citar também o movimento negro, em que se combate esse pecado estrutural no Brasil e no mundo, que é o racismo, né? E se reivindica o direito à dignidade das pessoas, os povos indígenas também, no Brasil e na América Latina. E tudo isso remete a essa chave da diversidade. É um movimento que causa impacto na sociedade e medo em muitos, porque quando a gente fala de diversidade, significa dizer que não existe um padrão. O que existe é isso, existem várias formas diferentes de ser e de viver no mundo. Inclusive nas nossas comunidades cristãs mesmo, né? A gente ouve muitas pessoas demonizando a diversidade como se fosse algo contrário a Deus, a fé, a igreja. E muitos se perguntam, será que essa palavrinha é uma palavrinha positiva ou é algo negativo que a gente tem que rechaçar ou que a gente tem que aceitar, né? E é aí que a gente se volta
para a palavra de Deus. O Padre Paulo leu um trecho dos Atos dos Apóstolos que fala de uma grande crise na comunidade cristã primitiva, né? Existia uma mentalidade de que a palavra de Jesus, a mensagem dele, deveria ser dirigida a um único povo, a uma única cultura, e deveria existir um único modo de viver essa fé. E, como o Padre Paulo leu, esse trecho em que o Espírito Santo aparece para Pedro numa toalha cheia de alimentos e diz que não é impuro aquilo que Deus purificou. E na sequência da leitura, quando Pedro se encontra com aquele homem pagão, ou seja, ele não era judeu, com Cornélio, ele diz: de fato eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas e que todo aquele que se volta para ele de coração faz a sua vontade. Essa leitura de Atos dos Apóstolos mostra um efeito do Pentecostes, aquela irrupção do Espírito Santo que vai mostrando para os primeiros discípulos, para os primeiros apóstolos, que o modo de Deus se manifestar é justamente na diversidade cultural, étnica, na diversidade da sociedade, das pessoas, porque Deus não faz diferença entre as pessoas. Todas, todos, e como nós dizemos hoje, todes fazem parte do plano de Deus. E se a gente for ler também outros trechos do Novo Testamento, o próprio relato de Pentecostes é isso. Um conjunto de pessoas pobres que tiveram experiência do ressuscitado e comunicam aquela mensagem de modo que todo mundo na sua língua consegue entender. São Paulo também fala das comunidades, a comunidade de Corinto, que tinha uma diversidade de dons e carismas sempre a serviço de todos, a serviço da comunidade. Portanto, a forma como o Espírito Santo irrompe como novidade no mundo é na forma da diversidade. E isso tem que dizer alguma coisa para a gente hoje. Se a gente voltar então para esse contexto em que vários grupos reivindicam o seu direito de serem sujeitos da sua história, da sua vida, na sua comunidade, a gente precisa entender que esse acontecimento hoje também é palavra de Deus para nós. Também hoje, aquela palavra do Pentecostes, aquele movimento dos Atos dos Apóstolos, de Pedro descobrindo que Deus não faz acepção de pessoas, também acontece hoje na igreja, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, na sociedade. Portanto, Deus, pelo seu Espírito, nos chama a um processo de conversão. O que devemos fazer diante da diversidade como uma característica humana, não só da criação, do mundo natural, mas da cultura também, do comportamento humano? A gente tem que demonizar ou a gente tem que aceitar? Ou, mais do que aceitar, se perceber como parte dessa diversidade? E aí a gente pode pensar em uma ação no nível individual, no nível comunitário e na sociedade. Individualmente, o que o Espírito Santo nos diz, através desses acontecimentos que a gente chama de sinais dos tempos, é a necessidade da gente se abrir ao outro, é a necessidade de superar os preconceitos. É um processo doloroso, porque a gente também se percebe como diversidade. Então, individualmente, a gente precisa abandonar o preconceito, as falsas visões do outro, é não discriminar alguém porque é gay, porque é lésbica, é perceber que a gente precisa desconstruir o racismo que a gente aprendeu desde que a gente era pequeno, é respeitar as pessoas nas suas características, é perceber que nenhuma mulher tem que se submeter ao homem, todas são iguais, homens e mulheres devem ser iguais e têm a mesma dignidade. Nas nossas comunidades, especialmente na igreja, um modo da gente acolher a diversidade é a gente se engajar na comunidade na proposta de uma igreja em saída, que vai até as periferias existenciais, como pede o Papa. Estar do lado do Papa Francisco nesse modelo de igreja é uma forma de dizer sim a esse Espírito Santo que se manifesta como diversidade. É ajudar nossas comunidades a perceber que a gente não tem que ficar pensando como é que a gente vai excluir alguém. Como é que a gente vai excluir o gay? Como é que a gente vai excluir do poder as mulheres? Como é que a gente vai excluir quem não é branco, heterossexual e tudo mais? Pelo contrário, as nossas comunidades têm que se abrir, elas têm que ser cada vez mais abertas. E todos nós somos parte dessa diversidade e temos dons para contribuir com a comunidade. E no nível da sociedade, como é que a gente faz? Um primeiro ponto é a gente não apoiar projetos políticos excludentes.
É a gente apoiar projetos políticos que afirmem a diversidade como dom, como uma característica da vida. Então é na hora do voto, não dar voto para quem discrimina, para quem acha que a mulher é inferior, que o negro não tem que ter direitos, que o gay, a lésbica, a pessoa trans tem que continuar morrendo motivado por preconceito. Também é a gente perceber a necessidade de apoiar todos os movimentos que lutam por dignidade humana. Existe um movimento feminista que às vezes nossas comunidades demonizam, como se as mulheres quisessem uma coisa absurda, que é ter os mesmos direitos dos homens. Ou o movimento LGBT, por exemplo, o que nós queremos na verdade é respeito e o direito de expressar quem somos. Então uma forma da gente afirmar a diversidade como dom é apoiar esses movimentos sociais, movimentos populares, que lutam pela dignidade de todas as pessoas. E que a gente seja capaz, em todo lugar que a gente estiver, em todos os grupos que a gente participar, de afirmar a diversidade como dom, como necessidade para a gente construir aqui mesmo o reino de Deus, que já começa aqui nessa nossa história. O Espírito Santo é essa diversidade, é esse fogo que faz arder o coração, é o Pentecostes que começou ontem, mas ele se estende na história e exige sempre uma resposta. Que a gente seja capaz de abrir o coração e perceber que Deus em si se manifesta como diversidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para terminar, eu proponho, junto com vocês, uma oração para que a gente possa realmente se abrir a esse Espírito que fala para nós na sua palavra, nos acontecimentos e em cada pessoa que cruza o nosso caminho. Santíssima diversidade, Tu que és Pai e Mãe de amor, Filho doador de vida, Espírito que traz coragem. Você mesmo, Deus, que é a imagem da diversidade, sopra sobre nós todas as cores, nos abre a todos os amores, faz arder o nosso coração e enche nossa vida de sentido, para a gente ajudar a dar sentido à vida de todas, de todos, de todes, em comunhão. Assim seja. Amém. Então agradecemos a você, Edilson, sua meditação desta manhã, a presença da Ediana, que é sacristã, e encerramos então esse 6º dia da semana de preparação para Pentecostes. Na travessia da pandemia, nós confessamos: o Espírito Santo renova a face da terra, a santa diversidade de Deus presente no mundo. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, no último dia da semana da preparação para a festa de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas asas do vento que vem, no dorso da nuvem que vai, eu vou flutuando no espaço infinito, pensando em meu Deus e meu Pai, pensando em meu Deus e meu Pai. Além da montanha que eu vi, além do planalto do amor, eu vou respirar a pureza do espaço, pensando em meu Deus e Senhor, pensando em meu Deus e Senhor. Degrau por degrau vou subir a escada que leva ao amor, e vou caminhar o caminho da vida, pensando em meu